Olá, meus amigos aqui do nosso canal. Eu tenho mais de 300 e poucos vídeos feitos e eu falo sobre vários assuntos referente à vida espiritual, porque o objetivo nosso aqui na internet é falar sobre o mundo espiritual. E o mundo espiritual é nos revelado através das Escrituras Sagradas. Só através dela que é revelado o mundo espiritual. Mas é uma questão de fé, de eu acreditar ou não. É a única maneira que eu tenho para acreditar no mundo espiritual é através das Escrituras Sagradas. Pois bem, o mundo espiritual ele é muito mais dinâmico do que nós possamos imaginar, né? E Deus, ele é afrontado diariamente, ele é questionado por causa do que acontece no mundo, né? E as pessoas sempre arrumam uma desculpa, sempre querem jogar a culpa de alguma forma sobre alguém. Isso começou desde a época de Adão. Adão, nos primórdios do tempo, quando ele transgrediu um mandamento, uma lei de Deus, ele não assumiu a responsabilidade, ele não chamou a responsabilidade assim, mas ele foi jogando a culpa, né? E assim é conosco, nós também somos assim, todo ser humano é assim, né? Esse dia eu estava lá na empresa, e aí o segurança falou, eu deixei acontecer isso, aconteceu aquilo. Aí eu disse para ele, você cometeu uma falha grave. E aí ele se justificou, não, é por causa da correria, não sei o quê. Ele poderia muito, é verdade, eu falhei. Eu fui, né, eu não cumpri com o meu dever aqui. Então eu observo que as pessoas não gostam de assumir os seus erros. Nós somos assim, né? Todos nós, sem exceção. E só quando nós reconhecemos o nosso erro é que vai haver mudança na nossa vida. Na minha vida foi assim. Eu sempre jogava a culpa em alguém pelo fracasso meu, sempre falava que alguém era culpado por aquilo, né? E às vezes eu faço vídeo aqui na internet, falo sobre o inferno. O inferno, que é uma medonha realidade. E as pessoas, elas querem seguir os seus próprios caminhos. Elas não querem ter a direção de Deus. Hoje eu estava no escritório, aí comecei a ler uma revista lá, estava esperando ser atendido, e eu vi uma cronista muito famosa de uma revista, falando que esse negócio não dá para acreditar no céu e nem no inferno, não dá para acreditar. Porque ela acredita na reencarnação, né? Eu acho mais justa a reencarnação, porque nada mais justo do que você fazer uma coisa e você mesmo pagar, né? Mas a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina que quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos afrontando a Ele. E é Ele que tem o direito de retribuir conforme foi feito a afronta. Ele que tem o direito, porque Ele é Criador, né? Deus, ele deixou o livre-arbítrio para nós, o sagrado, o livre-arbítrio. E ele avisa o que é bom para nós. É a mesma coisa, ouvinte. Eu falar para você assim, olha, estude, porque senão lá na frente você vai colher. Você vai ter de problema com a sua velhice. Mas você não dá ouvido, né? E aí começa a acontecer as coisas lá na velhice. De quem foi a culpa? Foi a culpa sua mesmo. A palavra de Deus fala que o inferno não foi feito para o homem. Está escrito, vai aparecer no seu vídeo aí. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas se eu cometo as mesmas obras do diabo, a mesma rebelião, não é justo eu ter o mesmo castigo que ele? É. Então eu fiz até um vídeo aí, a origem do pecado, né? Um vídeo
não sei se é antes ou depois desse, falando como o pecado entrou no mundo. O pecado entrou através de um homem. Ele abriu a porta para o pecado. E aí nós nos contaminamos. Aí você pode estar se perguntando, que culpa tem eu? Agora eu me digo, ouvinte, você mora no Brasil, nós moramos no Brasil. Se o presidente lá é um mau administrador, você vai sofrer as consequências ou não? Claro que vai. Claro que vai sofrer as consequências, porque nós estamos vivendo numa coletividade. E Deus trata o mundo numa coletividade. O pecado, a questão do pecado é coletivo. Mas eu tenho chance também de eu individualmente me sobressair sobre isso. E tenho. A palavra de Deus fala que é através de Jesus Cristo. É aí que o homem se rebela. O homem não quer Jesus. Ele não quer ter alguém que intermedie. Ele quer mesmo a maneira dele. Por isso que as pessoas não querem aceitar a Cristo. Por isso que aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós que não fomos, através de Jesus Cristo, justificados pela fé, estamos em guerra com Ele. Somos inimigos dele. Outro dia alguém escreveu no nosso canal, você ficaria feliz, já não é um castigo a morte, né? Mas quem escolheu a morte? Foi o próprio homem. Mas a morte pior que tem é a morte, né? A separação de Deus. Deus trata a morte mesmo, é a separação dele. Hoje nós vivemos num mundo onde você está sendo beneficiado por Deus, embora talvez você não reconheça. Talvez nós não reconhecemos que é Deus. Foi eu que fiz isso. Mas se você começar a puxar o fio da meada, você vai estar lá na origem do teu bem que está acontecendo com você. Por exemplo, quem é que fez a terra fértil? Foi Deus. Você apenas planta. Você tem o poder de fazer ela germinar? Não. Então, as pessoas não reconhecem isso. As pessoas não conseguem entender isso. Acham que é as suas próprias forças. Um dia na eternidade, todo ser humano vai ver que Deus foi muito bom para com ele. Quem já partiu? A palavra de Deus fala que esse sistema do pecado, contaminado pelo pecado, ele consegue bloquear o meu raciocínio espiritual por causa da minha incredulidade e da sua incredulidade. A incredulidade é um problema muito sério. Por isso que as coisas de Deus têm que ser por fé. Se não for por fé, por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso crer. Nós cremos em muita coisa, mas quando chega no mundo espiritual, há um bloqueio, né? Então a palavra de Deus, ela já nos exorta. Deus já deixou a palavra dele para nós não termos desculpa. Foi Adão, foi isso, foi aquilo. Certa vez, uma história, né, uma ilustração. Tinha um senhor, ele tinha um escravo. E esse senhor era um cristão. E ele estava vendo o escravo, né, numa época determinado tempo, reclamando de Adão. Adão, se não fosse você eu não seria escravo. Estou aqui. E o Senhor atento à reclamação dele. E aí o Senhor falou para ele, vem cá fulano. É o seguinte, a partir de hoje você não vai ser mais escravo. Eu vou fazer uma viagem e você vai cumprir algumas regras, algumas obrigações. Nesse quarto aqui tem uma gaveta, tem uma mesa com uma gaveta. E aqui dentro dessa gaveta tem algo que você não pode abrir. O resto você tem acesso a tudo, menos nisso. Tá certo? Tá certo. E aí o escravo, vivendo aquela vida, né? O patrão viajou, tranquilo. Mas aquela curiosidade, o que será que tem dentro daquela gaveta? No primeiro dia ele passava de largo, passava longe. Alguns dias ele já abria a porta do quarto, ficava, não vou entrar não, porque ele falou que não. E foi passando o tempo, daqui a pouco chegava já a porta, já na mesa. Até que um dia ele abriu a gaveta. Quando ele abriu a gaveta, ele viu lá um bilhete. Pode voltar a ser escravo, porque você ia fazer a mesma coisa que Adão. Então quer dizer, a responsabilidade, amigo, é de cada um de nós. Você
Hoje nós, se quisermos se livrarmos do nosso pecado, nós se livramos. Eu mesmo. Eu queria ter a graça de Deus sem largar o meu pecado. Mas eu só largo através de Jesus Cristo. Eu queria ter uma vida em paz com Deus sem a intermediação do Senhor Jesus. Então, cada um de nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Por isso que a palavra de Deus diz que se queixa o homem, se queixa cada um do seu próprio pecado. Então, meu amigo, por isso que vai haver julgamento. Toda vez que você está vendo uma advertência, Deus falando com você de várias maneiras, para você se converter, para você se livrar do seu pecado, para você salvar a sua alma. No dia da eternidade, no dia do julgamento, essas palavras vão servir para julgar você. Assim como aconteceu comigo, eu passei muitos anos da minha vida vivendo onde apontava o meu nariz, seguindo os meus próprios caminhos. Mas os caminhos de Deus são os melhores caminhos que tem. Só traz bênção na nossa vida. Eu mesmo posso comprovar isso. Mas parece que nós queremos seguir os nossos próprios caminhos. Os nossos próprios caminhos só levam a erros. Essa é a verdade. Eu mesmo, quando tocava meus próprios caminhos, só no fim tinha que concordar que eu errei. Mas quando eu entrego os meus caminhos a Deus, as coisas andam e dão certo. Mas o ser humano ele é rebelde. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Todo ser humano já nasce com a sementinha do pecado. E aí quando eu tomo consciência disso, eu escolho se quero continuar com aquela semente dentro de mim ou quero tirar ela. Mesma coisa é com você. Eu gostaria, ouvinte, que com esse pequeno vídeo você refletisse sobre o que foi dito. Que você ainda está tendo chance de ser salvo. Você está tendo chance de entrar na eternidade agora. A palavra de Deus fala que quando eu aceito o Senhor Jesus, eu já ganho a vida eterna agora. Eu ganho ela agora, mas eu só vou tomar posse dela quando eu partir dessa vida. Está entendendo? Você pode ter a vida eterna nesse momento. Se você se arrepender, se você ver que você é um miserável pecador, que você é uma pessoa, um pecador inveterado, que você não consegue por si só largar do pecado. Mas se você quiser, você começa a ter a vida eterna a partir de agora, de hoje, nesse momento. Mas você vai tomar posse de verdade quando você partir, deixar esse corpo. Aí você vai entrar na eternidade. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.